E agora a gente vai falar sobre um tema que incomoda muitas mulheres. As mulheres já estão chegando aí acima dos 40, 50, até menopausa precoce. A gente vai falar sobre esse universo do climatério, da menopausa, agora com Edilene Ferreira. Seja muito bem-vinda, Edilene, ao Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui, trazendo esse assunto, né, que é um assunto que é pouco discutido ainda atualmente. E a gente vê que o número de mulheres na menopausa está aumentando, a população está envelhecendo. E a gente, agora que começou a ver alguns profissionais falando, estudando a fundo esse tema, né? Tão importante. Porque saber superficialmente, eu tenho umas dicas gerais, tudo bem. Só que cada caso é um caso. Eu acho que você recebe muitas... hoje, Edilene, a gente tem um perfil, edilene.ferreira.nutri. EdileneFerreira.nutri no Instagram. Que ela tem mais de 200 mil seguidores e compartilhando caso a caso, tirando essas dúvidas principais, porque é isso. Tem essas orientações gerais, mas cada mulher tem um caso diferente, tem possibilidades diferentes de tratamento, caso a caso. Exato. E como é que você começou a estudar e se aprofundar sobre esse assunto, Edilene? Então, eu comecei a estudar primeiro por mim mesma, né? Porque eu estava envelhecendo, minhas filhas cresceram e eu queria ter netos e acompanhar meus netos como eu fazia com as minhas filhas. De brincar com elas, agachar e ter aquela energia. Legal. E aí eu não conseguia achar informação. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo comigo, que eu não conseguia entender, mesmo estudando, mesmo sendo... Eu sou nutricionista clínica e funcional há pouco tempo. Eu sou nutricionista funcional há 4 anos. Então, eu já tinha essa consciência da nutrição, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu trabalhava muito, eu estava no auge da minha vida profissional e eu não entendia por que eu não estava dormindo bem, por que a minha libido estava mais baixa. Eu vivia numa montanha-russa de sentimentos e eu ficava entendendo, poxa, se eu controlo a minha alimentação, se está tudo certinho... O que está acontecendo? E não tinha, naquela época, respostas, eu não conseguia, não tinha nem literatura. Ninguém falava de climatério e de menopausa. E eu comecei a me aprofundar. E eu comecei a ir atrás de artigos, a ler, pesquisar, e eu fui, eu estou fazendo um climatério, eu estou entrando no climatério, que é o período que antecede a menopausa. E aí eu fui, conversei com a minha ginecologista, e ela disse assim... Olha, não tem o que fazer, é assim mesmo, e daqui para frente é desse jeito, você precisa se acostumar. Você vai entrar na menopausa e é assim mesmo. E eu nunca aceitei esse assim. Ai, que maravilhosa, que maravilhosa. E aí eu falei, não é possível, eu não quero viver assim, eu não posso viver sem energia, porque chega uma época da vida, quando você está no auge da sua carreira profissional, da sua vida mesmo ativa, você confunde os sintomas, porque a gente, quando trabalha e cuida de casa e de filhos, você acaba confundindo os sintomas de menopausa com os sintomas do estresse do trabalho. E aí essa curiosidade de ir a fundo, de tentar entender, não está certo. Nossa, não é aceitar sexo normal, é normal, segue... Não. Não é normal, gente. O normal é você se sentir bem. Isso é o normal. Então eu comecei a estudar e eu fui montando umas estratégias que eu fui desenvolvendo com as minhas pacientes, com as amigas. Minhas amigas eram as minhas cobaias. E aí eu fui montando e fundei, assim, fundamentei a menopausa mais leve em 4 pilares, que para mim eram essenciais. Se eu resolvesse aqueles 4 pilares, eu podia ter uma menopausa mais tranquila. Então eu baseei em alimentação e hidratação, como uma mulher na menopausa deve se alimentar. Outro, sono, porque se você não dorme bem, o seu corpo não funciona bem, você já acorda cansada, você não faz nada, não rende o seu dia, né? E outro, você come mal, porque quando você não dorme bem, o seu corpo tem mais necessidade de energia, e aí você quer comer coisas doces, gordurosas, calóricas mesmo, porque seu cérebro pede isso para ter energia mesmo. E aí a gente vai entrando num ciclo. Se você não dorme bem, você come mal, você engorda. E se você come mal gordura à noite, você não vai dormir bem dia nenhum. Não, e aí você engorda, você aumenta o hormônios inflamatórios, quer dizer, você faz uma bagunça no seu corpo.
Aí um outro pilar é tratar do seu sistema gastrointestinal. Seu estômago tem que estar bem para você fazer uma boa digestão e seu intestino tem que estar bem para você fazer a absorção dos nutrientes. Porque sem nutrientes, seus hormônios, que já estão baixos, no climatério ele começa a baixar e na menopausa ele está lá no pé. E sem os nutrientes fundamentais você não funciona. Ou seu corpo seja, não funciona. adianta você estar comendo verdura, estar comendo isso aqui, se você não tem um sistema gástrico que vai absorver os nutrientes da forma devida. Exatamente. E aí, Não adianta tomar pílula, não adianta tomar comprimido não, de e não vitamina adianta B12, se K12, fazer, de reposição não por adianta pílulas. suplementar, é jogar dinheiro fora, você Olha. suplementar sem você estar com todos esses sistemas organizados, principalmente o intestino, né? Aham. Que tudo que acontece ali, eu brinco que tudo que acontece no intestino não fica no intestino, não é igual Las Vegas, né? Aham. Então, tudo que acontece no intestino reflete no seu corpo inteiro, a gente é uma teia, né? E aí, um quarto sistema, o quarta estratégia, o quarto pilar que eu fundamentei é o estresse, gerenciamento de estresse. Porque se você não controla o seu estresse, você aumenta a produção de cortisol, que é um hormônio do estresse. Mas calma, o cortisol é um hormônio bom, a gente precisa dele, principalmente pela manhã, quando ele está mais alto, ou deveria, né? Para a gente estar mais ativa, fazer nossas atividades. Então, a gente precisa dele. Só que o estresse crônico descontrola esse equilíbrio de produção de cortisol e aí você inflama o seu corpo. E se você inflama, seus sintomas pioram. E o quinto pilar é a atividade física, porque a gente foi projetado para se movimentar. Então, não adianta eu me alimentar bem, me hidratar bem, dormir, controlar o estresse, cuidar do meu intestino e do meu estômago, se eu não me exercito. Se eu fico parada. E eu atendo, muitas mulheres chegam para mim dizendo, eu não faço atividade física porque eu sinto muitas dores, aí eu prefiro ficar quietinha. Está errado, porque quanto mais parada você fica, mais você literalmente enferruja, porque você vai oxidando as suas... vai fazendo um aumento de radicais livres, vai havendo um desequilíbrio, suas articulações deixam de ser lubrificadas sem atividade física e aumentam os sintomas e piora Não, tudo. a gente entrevistou recentemente, Irene, um especialista em fibromialgia e ele falou, olha, eu queria muito oferecer medicamentos, eu queria muito, mas todas as pesquisas mais modernas que existem para tratamento crônico de dor é exercício físico. É exercício. E eu sei que é meio contraintuitivo. Ele falava, desculpa, se o paciente morrendo de dor, eu vou mandar ele caminhar, eu vou mandar ele se mexer. Mas eu falo, é o único tratamento efetivo assim, que os estudos comprovam contra a dor é mexer. Por mais que nesse momento inicial a gente vai ter essa dorzinha, saia um pouquinho da zona de conforto, mas os medicamentos quase não têm efeito nenhum sobre dor se você não se mexer. E principalmente na menopausa, porque... além do fator menopausa, que a gente já deixa de produzir, nossos ovários param de produzir os hormônios, eles continuam produzindo, mas bem pouquinho, que é insuficiente para fazer tudo que esses hormônios fazem, porque a gente tem receptores para eles em vários sistemas do corpo. Por isso que quando a mulher, já no climatério, quando começa a ter a queda de estrogênio e progesterona, ela começa a sentir aquelas ondas de calor, começa a sentir insônia, oscilação de humor, porque a gente vai tendo uma queda de hormônio e isso vai se intensificando na menopausa. E as mulheres que chegam na menopausa, eu já vejo, elas já chegam muito inflamadas por causa de alimentação ruim durante o climatério. A verdade é que quando a gente é jovem, a gente não se preocupa muito com o que come, né? E nem com o horário de dormir, nem com o que bebe. Então, isso vai, com o tempo, vai inflamando o nosso corpo. E uma inflamação crônica vai já te dizendo aí que você já vai chegar na menopausa com sintomas mais intensos. E, naturalmente, a gente está envelhecendo. Então, vem tudo junto. A gente já tem essa queda hormonal e esses hormônios. Por isso que, quando a gente entra na menopausa, muitas mulheres começam a desenvolver osteoporose, porque o estrogênio é um protetor da saúde óssea.
E tem o brain fog, Sim. aquela névoa mental que você está no meio de uma conversa e fica, como é mesmo o nome daquilo? Acontece também porque a gente tem receptor para eles no cérebro. Então acontece isso. Se você já tem o seu corpo com um grau de inflamação, todos esses sintomas pioram quando você chega na menopausa. Então, você precisa, entrou no climatério, você precisa rever os seus conceitos. Eu digo, mudar hábitos e priorizar a sua alimentação. Digo, priorizar você mesmo, dar atenção aos sinais do seu corpo e ver. O normal é você se sentir bem. O normal é você nem lembrar que tem um dedinho, né? Você só lembra que tem um dedinho quando ele machuca. E é isso que a gente tem. E a nutrição funcional, ela faz isso, ela trata a causa, ela te ajuda a entender o seu corpo. Então, eu fiz esse Menopausa Mais Leve, que é esse meu programa para mulheres na menopausa e no climatério, onde eu ensino essas mulheres a verem e perceberem o seu corpo e tratar cada um desses 5 sintomas. pilares. E eu vivo hoje aqui, eu vou fazer 62 mês que vem, e eu te digo que eu vivo uma menopausa bem tranquila. Eu não tenho sintomas. Eu acordo de manhã já disposta, eu faço a minha atividade física, eu mostro para elas as minhas atividades todos os dias, e várias mulheres me dão um retorno, isso é bom, que elas veem que é possível e elas começam a fazer também. É, porque às vezes é muito desconhecimento, assim. Eu sou apaixonada por essas coisas de alimentação, de saudável, e de cuidar do organismo como um todo. Apesar de descuidar em alguns momentos, mas informação eu tenho. E eu sei como antigamente eu nem entendia como a função de um pré-biótico, de um probiótico, pode ser revolucionário na sua vida, de te Pode. proteger de diversas maneiras. A mesma questão do sono, assim, eu e meu marido, a gente tem estudado muito a questão do sono. E a gente tem tirado atividades às vezes, que a gente tinha um pouco de lazer, de assistir um filme até mais tarde, uma série. A gente tirou porque a gente entendeu assim, não adianta, se a gente não for dormir cedo, ainda mais com um bebê de 1 ano e 4 meses, chorando, acordando, a gente vai dar PT. Então, Vai. assim, 8h30, 9 horas, tá todo mundo na cama, o bebê e a gente lá. E são coisas que a gente desconhecia o quão mal faz. Mas eu durmo bem 4 horas por dia. Lê do Não engano, pode causar dorme. uma diabetes, assim, quando a gente estuda, e esse conhecimento que você leva para essas pessoas é muito importante por conta disso. Assim, às vezes a gente nem entende o mal que a gente faz para a gente, não É. cuidando dessas áreas, negligenciando uma saúde do intestino, do estômago e um sono. E eu percebo que a maioria das mulheres, acho que quase a totalidade delas, não sabe que está fazendo mal para ela. Ela come um alimento qualquer e não sabe que aquele alimento vai fazer mal. Ela fica assistindo filme até tarde e assistindo. Você sabia que às vezes você fica assistindo noticiário com essas notícias ruins, uns filmes de guerra, algumas coisas assim, próximo ao horário de dormir, principalmente, o seu cérebro entende que você está vivendo aquilo ali. Ele não sabe que aquilo é uma TV e que são outras pessoas vivendo aquela cena. Então ele começa a Liberar os mandar. hormônios, os Sim, sinais de que aquilo tem uma sim. tensão, que você precisa Ele vai daquilo, né? liberando neurotransmissores que vão te excitando. E aí você não dorme bem. E aí a pessoa não entende. Mas eu só assisti o jornal, e o jornal só tem coisas ruins, né? Então, aí a gente faz a higiene do sono, eu faço muito com elas isso. Você tem todo sabe, Os umas protocolos. estratégias para você começa a cuidar do seu sono desde a hora que você acorda, você respeitando uns horários. Eu digo sempre para elas olhar para o céu ao acordar. É fantástico se você faz isso rotineiramente, mesmo o céu nublado, sim. Uma vez eu falei isso e postei, a moça falou, eu estou fazendo, mas meus olhos estão ardendo, eu fico lacrimejando olhando para o céu. Falei, espera, não é para olhar para o sol diretamente, é você olhar para o céu, é o seu corpo perceber Entender que que está amanheceu. ativo. E que a partir dali ele tem que parar com a produção de melatonina, que já diminui mesmo no começo da manhã, já na madrugada, o último pulso dela é ali por volta de 2, às vezes 4 horas da É. manhã. Então, isso, você já começar o dia olhando, mesmo céu nublado, ah, isso já vai te ajudando a modular o seu ritmo circadiano, que é aquele período de 24 horas onde o seu corpo realiza todas as funções que ele tem para fazer ali. E aí você vai seguindo durante o dia essas estratégias. E aí no final do dia também respeitar o seu corpo.
E aí, se for possível, muita gente trabalha e não Claro, consegue claro, fazer, claro. né? Atividade física, às vezes só faz mais tarde, mas o ideal seria você, à noite, fazer atividades mais tranquilas, ficar longe das telas de celular, pelo menos 2 horas antes de dormir. Eu até libero as minhas pacientes e alunos. Tá bom, gente, eu sei que é difícil. Então, 1 hora antes, desliga a luz azul, vai ler, vai fazer alguma coisa relaxante, porque você precisa dar ao seu corpo o tempo dele descansar e se recuperar, fazer a detoxificação, né, à noite, que é o período dele de Pra repor. ter um sono profundo de qualidade. Sim, e a mulher na menopausa já tem os fogachos, muitas acordam à noite para ir ao banheiro, porque tem os fogachos e aí não conseguem voltar a dormir logo. Então já é uma noite complicada. E aí quando você pergunta, quantas horas você dorme por noite? Ah, eu durmo umas 7, 8 horas. Você acorda bem? Não. Você acorda à noite? Sim. Quantas vezes? 3 ou 4. Então você não dorme bem. Então, por isso que, eu não entendo por que, que o meu peso aumenta, porque isso... E aí você vai fazendo essa entrevista mais fina, sabe? Aham. E aí você vai descobrindo para ter ferramentas para ajudar aquela mulher, que ela não percebe. Ela acha que aquilo é normal. Não é normal. Na vida dela não é normal. Ah, gente, quem quiser saber mais sobre Gina, ela vai voltar aqui outras vezes para detalhar cada um, gente, porque cada um desses 5 pilares dela rende um programa só por conta disso. Mas ela volta mais vezes, mas dá para acompanhar lá no edileneferreira.nutri no Instagram, tem todos os detalhes, o programa, tudo direitinho. Edilene, muito obrigada por compartilhar conhecimento tão importante, não só para quem está no climatério, na menopausa, mas para toda a população. Ficar de olho nisso aí. Verdade. Obrigada pela oportunidade, Bárbara, muito bom.